Hoje nós vamos tentar ver juntos o que é o padrão de Deus para a família, como Ele começou essa coisa magnífica que é a família, lá no princípio, quando Ele criou Adão e Eva. Eu espero que a gente, no final da mensagem, seja desafiado a voltarmos os olhos para a família bíblica, para a família segundo o coração de Deus. Não a família moderninha, que nós estamos aí nos deparando com ela todos os dias. Não essa família que a mídia tem construído, não essa família que é uma cultura totalmente longe de Deus tem tentado trazer para a nossa realidade e até mesmo para dentro das nossas igrejas, infelizmente. A minha ideia aqui, dentro do retrato de famílias, que foi o tema que foi me passado, é a gente falar sobre o retorno à primeira família, o projeto original de Deus. Então Deus tinha um projeto, Ele executou esse projeto no Éden, e nós podemos dizer que esse projeto de Deus é o primário, é o original, é a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, nós conseguimos encontrar este projeto e conseguimos então visualizar e até mesmo verificar qual é a distância que nós, como família, estamos deste projeto que Deus criou. Eu, principalmente, pessoalmente, eu gosto de pensar na criação de Deus como uma obra de arte. Eu tenho um quadro lá no meu escritório que eu fiquei namorando ele muito tempo. A criação. Aquelas duas mãos que nunca chegam, né? Você já viu? Toda vez que você olha lá, elas estão quase se tocando, mas elas não chegam. O quadro da criação é um quadro muito bacana. Mostra a espiritualidade que existe entre Deus e nós. Deus está se aproximando e nós estamos se aproximando dele. Essa comunhão que nós somos convidados, nós podemos estimular isso em todas as áreas da nossa vida, inclusive a família. O projeto original de Deus, então, para mim e para você, é que o padrão da nossa família seja um retrato lindo que Deus quis fazer lá no Éden, uma obra de arte. E eu entendo que a obra de arte de Deus, na sua criação, é o sol, a lua, as estrelas, o mar e tudo mais. Essa é a obra de Deus, Ele fez. Só que você já viu um artista fazer uma obra e ele não assina a obra? Se ele não assina a obra, não tem valor. Não se sabe aonde veio aquela obra. Então, todo bom pintor você conhece, porque aquela obra foi assinada por ele. Quando você vê uma obra de Michelangelo, mesmo que seja um outro que está fazendo hoje, você sabe que é uma obra de Michelangelo, porque na autoria, na primeira vez que ele escreveu. Eu entendo que a criação de Deus é assim. Deus criou tudo e Ele assinou a sua obra. E sabe qual é a assinatura de Deus na minha visão? O ser humano. A assinatura de Deus é o ser humano. O homem e a mulher que Ele criou no Éden. Eva e Adão. O grande problema que nós temos é que no dia que Deus pintou a obra, veio alguém com um balde de água e logo depois da tela feita, a pessoa jogou a água naquela tela. Sabe o que aconteceu? Borrou. Eu entendo que hoje nós somos essa obra de Deus borrada. A obra está borrada e a assinatura está borrada. Quando nós olhamos hoje para a família, nós vemos tudo aquilo que não era a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos defeituosos. Nós estamos distante do projeto original de Deus. Entendo eu que todos os seres humanos, ao interagirem uns com os outros, eles iriam ver o Senhor. Por quê? Porque a Escritura diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então qual era o propósito de Deus? Se não houvesse a destruição dessa obra, se a obra não fosse borrada,
nós iríamos comunicar Deus uns aos outros simplesmente pelo nosso agir, simplesmente com a nossa interação. Infelizmente, como eu disse, o processo houve uma invertida, está tudo borrado. E esse borro que nós temos está descrito em Gênesis capítulo 3, que é o pecado na vida do homem e na criação. Aquele momento bendito em que a Eva olhou diferente para aquela fruta, bendito não, maldito, né? Aquele momento maldito em que a Eva aceitou o convite da serpente em querer ser como Deus, em querer conhecer as coisas como Deus. Aquele outro momento em que ela seduziu o marido e o fez também provar. Então nós temos esse principal momento como o borro na obra que Deus fez. E agora, como nós vamos fazer para solucionar esse problema? Se nós estamos vivendo uma família borrada dentro de um país, de uma nação, de um mundo, de um ecossistema, todo ele destruído por causa do pecado. Esse é o grande desafio para nós, famílias que conhecem o Senhor. Nós reconhecemos a nossa realidade, reconhecemos a realidade de onde nós estamos, mas nos sentimos desafiados a ir contra toda essa realidade, porque compreendemos que essa não é a vontade de Deus e não é o projeto de Deus para a minha vida, para a minha família e para as famílias que eu amo e que eu quero alcançar. Sendo assim, queridos, nós temos hoje essa criação alterada, então temos famílias alteradas e tudo isso está longe do propósito original. Mas tem uma boa notícia. Deus tem um caminho para nos levar de volta a esse projeto original. A essa família que Ele sonhou, a essa família que Ele instituiu. Há um caminho de volta. Nós podemos trilhar juntos este caminho para a vontade de Deus e assim glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Eu quero convidar você comigo hoje a ver esse caminho. Então, nós vamos falar aqui, primeiramente, eu quero a atenção dos homens. Abram suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao 9, eu quero ler com você. Gênesis 2, do 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um primeiro momento, queridos irmãos, homens, fomos nós que fomos criados. Deus criou todas as coisas e Ele nos criou. E depois Ele criou um jardim, um lugar, para que a gente pudesse conviver. E Ele então nos colocou ali. Vamos pensar que a grande maravilha do mundo estava tudo criado já. Principalmente nós, né? Estávamos lá, os maravilhosos. Homens. Na pessoa de Adão, é claro. Nenhum de vocês estava lá. Estava? Alguém aqui? Não? Tem uns bem velhinhos aí, mas acho que não chegaram lá ainda, né? Mas o Adão estava lá nos representando, caba macho. Deus criou ele lá, colocou ele para cuidar de tudo aquilo.
Então nós temos que olhar para Adão e entender o seguinte: Deus criou esse homem primeiro, e Ele fez ele com algumas ações específicas, e isso foi transmitido para mim e para você que é homem. O projeto de Deus lá em Adão é para que você e eu hoje cumpramos. A relação do homem com Deus lá no Éden é para ser novamente restaurada na minha e na sua vida. Por que Deus criou o homem e colocou o homem lá primeiro? Principalmente, sozinho, né? Por quê? O homem foi o primeiro da criação, Deus o fez para gerenciar o jardim. Se você ler lá o capítulo 1, você vai ver como Deus criou todas as coisas, e Ele diz para o homem: Adão, agora é o seguinte, você vai organizar isso tudo que eu criei. Você agora vai estruturar, você vai dar nome aos animais, você vai vai catalogar as plantas, você vai coordenar todas as coisas. A ação do homem, então, sempre foi o trabalhar, o gerenciar as coisas que Deus tinha dado para ele. Homem moderno hoje, você deve ter primazia nas coisas de Deus, porque Deus entregou tudo em primeiro lugar na sua mão, e não na mão da sua esposa. É na sua mão em primeiro lugar. O que acontece é que nós hoje vivemos um tempo onde o ser masculino está cada dia mais se rebaixando e se colocando em um lugar de passividade. O homem, ele está desaprendendo a ser líder, ele está aprendendo a ficar acomodado, e tudo isso, irmãos, é uma consequência terrível e diabólica do pecado. É figuramente notório a falta de homens líderes em todos os setores da vida, em todos os setores. Hoje, você já pode perceber que dentro da comunidade, num todo, as mulheres se igualaram em quase todas as profissões. Todas elas, você vê aí uma ação pau a pau entre homem e mulher. Os homens, eles estão cada dia mais sendo levados às coisas que não têm importância, ou às coisas que são maléficas. Os homens morrem mais cedo. Os homens vivem menos na questão da educação. É comprovado que as mulheres hoje estudam mais do que os homens. Os homens hoje estão pensando em viver a vida e desfrutar dela, sem um conceito de querer ser um líder, de querer fazer algo maior do que simplesmente passar por essa vida. Isso é uma mancha e um problema do pecado. E isso muitas vezes está dentro das igrejas. Mulheres assumindo postos que elas não deveriam assumir. Não porque não têm capacidade, mas porque os homens que deveriam estar lá, não estão. Nós estamos vivendo um problema onde o homem não quer mais tomar o seu lugar na sociedade, e aí o grande e terrível problema: ele não quer também tomar o seu lugar na família. Ele deixa de ser um líder onde ele tem que ser, e ele também deixa de ser um líder dentro da sua própria casa. Maridos, Deus constituiu líderes nas suas casas. Eu queria dizer então para vocês hoje, queridos, que Deus tem um caminho de volta ao original para mim e para você. E eu queria que você lesse comigo alguns versículos para ilustrar isso ao nosso coração. Efésios capítulo 5, no versículo 25, há uma ordem de Deus para nós, homens. Diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você for lá para o versículo 28, vai dizer:
assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Veja que há duas ações para mim e para você aí. Sabe qual é? Amar a nossa esposa. E a segunda, amar a nossa esposa. Só que ele muda. Num primeiro momento, ele faz uma figura que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí você pode pensar assim, esse negócio de igreja aí, estou meio longe. Eu não tenho amor pela igreja, então eu não tenho referencial. Então, Paulo vai dizer, ame como você ama o seu próprio corpo. Aí pegou. Porque aqui ninguém é suicida, é? Alguém aqui é suicida? Tomara que não. Isso quer dizer que você ama viver, não ama viver? Você se cuida. Você quer prolongar os seus dias. Você quer ver um camarada mudar de vida radicalmente? É quando o médico diz para ele assim, ou você muda ou você morre. O cara diz, fala, doutor, o que eu tenho que fazer? Mudo já. Por quê? Porque ama viver. Porque ama a própria vida. Então, do jeito que nós amamos a vida e amamos ao Senhor, nós devemos amar as nossas esposas. Pedro, ele vai dificultar um pouquinho mais para nós. Ele diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu queria que você visse comigo esse texto. 1 Pedro 3, 7 diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Você sabia, homem, que você, como um sacerdote do lar, se você não estiver agindo direito, da maneira como Deus quer, com a sua esposa, Ele fecha o céu para você? Ele não escuta as suas orações? Porque a autoridade espiritual da tua casa está, em primeiro lugar, nas tuas mãos. Não na mão da tua esposa. Então, qual é o caminho de volta, pastor? O caminho de volta é nós, como homens, pais e maridos, tentando achar esse retorno dos homens ao original, compreender qual é o meu papel e qual é o teu papel como pai e como esposo. Se você olhar lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, ele vai dizer que nós não devemos levar os nossos filhos à ira. Nós devemos ter um tratamento digno para com os nossos filhos. Efésios 6, 4 diz, e vós, pais, não vos provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus criou o homem para organizar tudo, mas principalmente para organizar a sua casa. E a casa do homem na sua família constitui esposa e filhos. Você não pode olhar para nenhum outro lugar melhor do que você olha para a sua casa. Dito isso, a palavra de Deus vai nos referenciar o seguinte, que só pode ser líder na sua casa, na casa de Deus, quem governa bem a própria casa. Se eu não governo a minha casa, eu não tenho autoridade para governar a casa de Deus. Então, como é que eu e você podemos fazer para assumir esse papel de um homem segundo o propósito de Deus? Marido e pai. E olhar lá para o original e voltar para o projeto de Deus. Não o homem moderno, mas o homem que Deus quer que eu e você sejamos. Eu queria te desafiar nessa noite a não ser só homem, mas ser hiper. A gente gosta dessa palavra hiper, né?
hipermercado. Hiper dá uma ideia de ser grande, forte. Eu queria te convidar a ser hiper hoje. Sabe o que é hiper? Eu fiz um joguinho de palavras com essa palavra hiper aí. É homens íntegros pregando um evangelho restaurador. É isso que Deus quer de mim e de você para a nossa família. Um homem íntegro que prega um evangelho restaurador. Lembra que nós estamos falando que nós temos que voltar? O projeto está lá, no Éden. Quando Deus fez Adão, Ele projetou. Era o correto, era o certo, era a maneira de se viver. Mas o pecado destruiu. Então hoje eu e você temos que voltar. Nós precisamos aprender a ser novamente o homem que Deus quer que nós sejamos. E não o homem que muitas vezes nós deixamos e nos tornamos por causa deste mundo. Primeiramente, irmão, é preciso ser homem. E talvez você fale assim, que isso, pastor? Homem eu sou. Mas que tipo de homem é você? Porque o homem que eu estou falando é que você precisa assumir uma postura de alguém que foi criado para liderar. Você não pode, nós não podemos sobrecarregar as nossas mulheres. Tem maridos que sobrecarregam as mulheres e deixam tudo na mão delas. Você precisa tomar liderança. Você precisa ser o sacerdote do lar. Você precisa ser o organizador da sua vida em família. Tem homem que não sabe nem onde está a meia dele. Ele diz, mulher, estou saindo, por favor, minha meia, socorro. Não organiza absolutamente nada. A minha esposa briga comigo, né? De vez em quando eu falo assim, não, mas estava lá. Ela diz, você procurou direito? Procurei. Aí eu não sei o que ela tem, que ela vai lá e acha. Ela diz, estava lá, tá vendo? Eu falo, mas não é possível coisa dessa. Graças a Deus, né? Mas eu e você, como homens, nós precisamos compreender que Deus nos chamou novamente para assumir essa postura de Deus. Ele deu para mim e Ele deu para você. E você precisa liderar. Você não pode fugir disso. Deus não quer que você fuja. Minha esposa é mais organizada. Ela pode te ajudar, mas ela não pode assumir o teu lugar. Precisamos ser homens. Precisamos ser íntegros. O que é ser íntegro? Precisamos deixar de aparentar e começar a ser. Tem gente que parece muito bem, mas não é. E aqui está a situação do íntimo. Nós às vezes queremos que as pessoas nos vejam uma coisa que nós não somos. Mas Deus requer de nós integridade. Um grande mal em nossa sociedade moderna é a hipocrisia. Parecemos íntegros, mas agimos como pecadores. A santidade no casamento, na família, é o exemplo maior que você pode dar do que você simplesmente falar. Tem homens que estão falando muito bem, mas estão vivendo muito mal. E se a sua família vai ouvir muito mais o que você faz do que aquilo que você fala. A esposa e os filhos vão ter muito mais o teu exemplo do que as coisas que você diz. Eu sempre dizia lá na igreja, né, que a grande dificuldade dos homens é que a gente diz assim, não faça o que eu faço, mas faça o que eu faço. É a mesma coisa do pai que fuma dizer para o filho, não fuma, menino. Como não fuma? Você está fumando. O pai que bebe diz, filho meu não bebe, hein? Como não bebe? Se você está bebendo. Esses dias eu vi uma mensagem que dizia mais ou menos assim, né? O pai disse para o filho, filho, cuidado onde pisa. E o filho voltou para o pai e disse, cuidado você, pai, porque eu estou de olho. Aonde você pisa, eu piso também. O exemplo é a nossa grande arma. Então, dentro da minha casa, eu preciso liderar como? Sendo íntegro. Deixando um exemplo que as pessoas da minha casa vão ter coragem e desejo de seguir. Homens, vocês também foram levados por Deus e levantados por Deus para serem pregadores. De tudo que Deus requer de nós,
como maridos e pais, né, o que mais negligenciamos é a proclamação do Evangelho na nossa família. Quantos de nós achamos que vamos só ganhar a nossa família se levarmos ela à igreja? Tem mulheres de homens que vão à igreja que elas não são convertidas, sabe por quê? Porque elas nunca ouviram o Evangelho, porque o marido nunca falou para o esposo. Eu preciso pregar dentro da minha casa. Eu preciso ensinar aos meus filhos o que é a salvação em Jesus. Eu preciso fazer isso ficar muito claro para eles. Eu não posso achar que isso é papel da igreja. A igreja é uma auxiliadora, mas os meus filhos precisam ouvir de mim. A minha esposa precisa ouvir de mim. Se eu e você não pregarmos dentro da nossa lar, nós estamos negligenciando a vontade de Deus, que é que eu e você façamos discípulos. Sabe quem precisa ser o seu primeiro discípulo? Homem, a sua esposa. Sabe quem precisa ser os seus segundos discípulos? Maridos, os seus filhos. É para eles que nós vamos pregar um evangelho que restaura. Um evangelho que vai levar tanto a nós como a eles a família original que se perdeu no Éden. Amém? Pense nisso, homem. Pense qual é a tua posição hoje diante da revelação da palavra. Não pense que essa família moderna que as pessoas estão vendo aí fora e fazendo é o ideal de Deus, porque não é. No segundo momento, queridos, eu quero ver agora e falar com as mulheres. E eu queria que as mulheres lessem comigo Gênesis capítulo 2, do versículo 18 em diante. Como vocês foram criadas? Diferente de nós. Deus pegou um montinho de barro, foi lá e moldou, não é? E soprou a narina, e nós então nos tornamos alma vivente. Tivemos vida por causa dessa ação de Deus. As mulheres foi diferente. Ele não foi lá e pegou um barro e fez a mulher também. Ele fez o homem dormir, colocou ele em coma, cortou ele, fez a primeira cirurgia da Bíblia, e então, de uma costela do homem, ele fez Eva. Está aí em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Se você foi criado a partir do homem, isso quer dizer que você tem uma ligação muito grande com o sexo masculino. E vocês precisam entender isso. A mulher foi criada após o homem e de matéria do próprio homem. Deus criou para ser o par do homem, para auxiliar o homem e para ser mãe. Diferente do homem, a mulher já foi criada com um alvo, com um objetivo. O homem não foi criado num primeiro momento para ser pai, mas a mulher foi criada para ser mãe. O homem no primeiro momento não foi criado para ser marido. Deus é que ficou com dó da gente. O Adão estava meio assim, chateado, né? Andando lá pelo jardim, ele olhava o boizinho e a vaquinha, né? Aí ele viu a cachorrinha, e aí ele estava entrando em depressão, rapaz. Todo mundo aí organizado e eu aqui sozinho. Deus então ficou com dó da gente, criou vocês, mulheres, para animar a nossa vida. E como anima, hein? Não anima não? Fala aí para a mulher que você anima. Ganha aí, ó. Ganha a noite com ela. Ô mulher, você anima a minha vida. Quando Deus criou você, mulher, já tinha um projeto específico. Mulher, amante e mãe. Esse é o projeto de Deus. Infelizmente, na nossa modernidade, nós temos um negócio chamado feminismo. O que é o feminismo? O feminismo é um negócio seguinte. A base deles é: mulheres, vocês são tão boas, tão maravilhosas, tão grandes, tão potencialmente the best.
se vocês não precisam do homem. Pode chutar à vontade. Vocês, só em vocês já são suficientes. Isso é uma grande mentira. Deus fez vocês a partir do homem e vocês têm uma ligação muito forte com o sexo masculino para se tornar esposa e para se tornar mãe. Mas o feminismo quer dizer para mim e para você que vocês não precisam. E algumas mulheres entenderam isso. E algumas mulheres então começaram a viver uma vida onde a família não é mais um princípio, é na verdade algo superficial. Algumas mulheres já nem têm mais interesse em se casar. Outras muito menos em ser mães. Por que isso? Porque o feminismo está dizendo para mim e para você, é natural uma mulher sozinha, é natural uma mulher independente. Tem mulher hoje que nem aceita mais que o homem pague a conta, né? Graças a Deus por isso. É bom. Tem mulher hoje que já fala, não precisa abrir a porta do carro. Isso é coisa lá de 1900 e bolinha. Deixa que eu me viro. As mulheres estão querendo assumir postos de grandiosidade. Temos uma presidenta. As mulheres estão chegando a altos níveis. Tem mulher, então, que agora o sonho dela é a carreira. Qual é o teu sonho? Meu sonho é ser uma gerente de uma grande empresa. Meu sonho é ser uma executiva. Meu sonho é ter vários postos de trabalho sobre a minha administração. Meu sonho é fazer faculdade disso, daquilo outro. Se perdeu a resposta de dizer assim, meu sonho é arrumar um marido e ter filhos. Hoje parece piegas dizer isso. Parece coisa da minha avó, né? Eu não vou falar isso, é coisa da minha avó. Minha avó falava que queria arrumar um marido. Eu não. Eu sou moderna. Eu posso viver sozinha. O discurso que está destruindo o projeto de Deus na boca das mulheres é: não vou ser mãe, pois isso atrapalha a minha carreira. Não vou ser mãe, pois isso estraga o meu corpo. Não vou ficar a vida inteira à sombra de um homem, sou mais capaz do que a maioria deles. Não vou me casar, pois não me subordinarei a ninguém à minha vontade. Essa é a ideia que o feminismo está vendendo para nossas mulheres, para as mulheres da atualidade. Infelizmente, muitas mulheres cristãs estão comprando essa ideia. Sendo assim, as mulheres estão caminhando longe daquilo que Deus tinha de original para vocês. Precisamos voltar, mulheres. Como fazer isso? Deus quer restaurar mulheres ao projeto original. Como? Para que vocês sejam excelentes esposas e mães e façam um magnífico trabalho, construindo um lar e conduzindo o coração dos seus filhos. Talvez você pense que isso é pouco, mas quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que o maior e mais magnífico trabalho na família é da mulher. É ela que tem o poder de conduzir o coração dos filhos. É ela que tem o poder de levantar a sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia com as suas mãos faz o quê? Edifica a sua casa. E a tola as derruba. Vocês, mulheres, têm a capacidade dada por Deus
de serem mães. O homem não tem isso, nem que ele queira. Hoje está muito moderna a vida, né? Então hoje a família está sendo atacada pelo diabo e pela ideia. Então hoje não é necessário mais nem mulher, né? Homem com homem agora quer ter filhos. A união aí estável, o casamento homossexual. Então, duas mulheres querem se casar e querem ter filhos. Dois homens querem se casar e querem ter filhos. Isso naturalmente é proibido. Deus não permitiu isso. Não há condição. É preciso haver uma união entre um ser masculino e um ser feminino para que então a família exista. A grande mentira do diabo é que agora qualquer um pode ter filho. Empresta a barriga de alguém. Faz uma inseminação artificial. Dá-se um jeito. Adota. Ser humano foi criado com a sua capacidade. E a mulher tem a capacidade de gerar vida. Vocês têm isso. E quantas mulheres não querem mais isso? Porque estão pensando em outras coisas. Mulheres, Deus tem um propósito para você. Quero convidar você a ver comigo lá em Efésios 5, 22. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Como esposa. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Hoje, quando a gente fala em submissão, a mulher olha até torta. Submissão é uma coisa tão boa, é uma coisa agradável a Deus. Quando a mulher se coloca entendendo que Deus deu o seu companheiro, e Ele, Deus, vai falar com o companheiro. E se ela entende que Deus tem poder para fazer isso, então ela não tem nenhuma dificuldade em se submeter. Agora tem mulher desconfiada com a gente, né? Será que Deus vai falar mesmo com o senhor mesmo? Acho que não, hein? Tem mulher que acha, não, Deus vai falar comigo mesmo, diretamente. Não preciso do meu marido, não. Eu é que sei. E aí é onde a gente encontra os grandes problemas de relacionamento. Porque às vezes o marido quer ir para um lado e a mulher quer ir para o outro. E aí brigam. E a mulher diz, mas você não sabe de nada. Eu não vou te obedecer. Eu não vou aonde você quer ir. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Você tem coragem de chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor quer da minha vida, não. Eu que sei, eu que mando. Tem coragem de chegar diante de Deus e fazer isso? Se você entende que Deus está conduzindo a sua vida, entenda que Ele pode e está usando o seu marido para fazer isso. Outro texto para as mulheres, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Veja o que Pedro diz para você, querido. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Deus tem duas ordens para nós homens. Quais foram? Amem suas esposas e amem as suas esposas. E Deus deu duas ordens para as mulheres. Quais foram? Sede submissos ao seu marido e sede submissos aos seus maridos. Num primeiro momento, sede submissos ao marido como vocês são para o Senhor. No segundo momento, sede submissos aos seus maridos para serem testemunhas. Porque se o seu marido ainda não é convertido pelo testemunho, em você se adequando à palavra de Deus, ele será abençoado. Mãe, Deus tem uma palavra para você. Tito, capítulo 2, versículo
4. Tito 2, 4. Paulo está falando às mulheres, ele diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Amem seus filhos. A mulher precisa aprender que quando ela é mãe, ela aceitou o desafio dado por Deus de se submeter mais uma vez. Agora não só ao marido, mas aos filhos. Até que eles cresçam e tomem conta do próprio nariz, mãe, a sua vida já é. Você precisa viver para Ele. Você precisa entender que Deus deu a você e a mais ninguém a condição de conduzir o coração dos teus filhos. Se você não fizer isso, o mundo faz. Se você não fizer isso, o diabo faz. Se você não fizer isso, as drogas fazem. A grande parcela, grande número de meninos e meninas hoje envolvidos com drogas são filhos de lares destruídos, de mães que abandonaram, que amaram mais a sua própria vida do que a vida dos seus filhos. E quando a mãe faz isso, ela está esquecendo que Deus a chamou para viver e amar os seus filhos. Viver para Ele e amá-los incondicionalmente. Esses dias eu dei uma palestra sobre drogas na escola e eu peguei um vídeo no YouTube onde uma mãe pegou um filho de 31 anos, usuário de crack, e ela acorrentou as duas pernas dele na cadeira. E ela sentou em cima da cadeira. E ela disse assim: tudo que ele vai fazer, ele precisa pedir para mim. Se ele vai no banheiro, eu tiro a corrente e levo ele no banheiro. Se ele precisa ir em algum lugar, eu que faço. E eu falei para os meninos lá na minha palestra: vocês estão vendo no vídeo aí os amigos que levaram ele para as drogas, se importando com eles? Vocês estão vendo aí o traficante que vendeu a droga para ele, se importando com ele? Sabe no final, quando a tua vida vai para o buraco, quem é que fica e quem senta na cadeira para te ajudar? A sua mãe. Que bom termos exemplos de mães que amam incondicionalmente os seus filhos, que se doam e que vivem para eles. E por último, irmãos, retorno dos filhos ao original. Deus deu 2 filhos a Adão e Eva aí no começo. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 2. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel. Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Deus começou a constituir a família através dos filhos. Eu costumo sempre ensinar que os filhos fazem com que os casais se tornem família. Quando você casa e não tem filho, você é um casal. Quando você então tem filho, você passa a ser uma família. Já não tem mais só para vocês dois. Agora vocês têm uma sequência de outras pessoas juntos. É um barato, porque quando a minha esposa e eu não tínhamos as meninas, então era tudo fácil para fazer. A gente pensava em fazer alguma coisa, rapidinho, a gente, vamos fazer assim, assim. Hoje a gente pensa, aí a gente fala: peraí, é Samara, Valentina, é mala, carrinho, será que vai dar? Será que vai dar? Vamos repensar isso, porque agora nós temos mais pessoas nesse ambiente, e é uma bênção, é maravilhoso ter as filhas com a gente, mas o processo é totalmente outro. E vocês, filhos, foram então consequência de um ato de amor. Pai e mãe
Deus então transformou um casal em família. A grande crise que assumiu o coração dos filhos, desde o princípio, foi que eles tiveram ciúmes. Quem tem mais de um filho sabe que rola o ciúme, né? Eu tenho a filha de 5 e a filha de 1 ano e meio. De vez em quando a gente vê uma cena de ciúmes de uma com a outra. Interessante que a mais nova também apresenta isso, com 1 ano e meio, imagina. E a grande crise de Adão e Eva, de Caim e Abel, aqui foi o ciúme. Abel foi aceito por Deus e Caim foi desprezado. E Caim diz assim, por que eu fui desprezado? E Deus diz para ele, você foi desprezado, você fez a coisa errada. Se você fizer certo, você não vai ser desprezado. Eu só não aceitei porque não está direito. Os filhos, hoje, eles têm uma parcela de autonomia tão grande, de viver sozinhos, de estar distantes da família. Esses dias eu fui esses dias não, já faz bastante tempo, numa pizzaria, e eu vi uma cena que eu falei, me chocou, né? Mas é a cena da nossa família.